Meus irmãos, graça e paz a todos. Mais uma semana estamos juntamente com vocês. Estamos dando continuidade aos estudos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Então, eu já de antemão já quero fazer os agradecimentos e já entrar nas nossas lições aqui para nós ganhar tempo, né? Então é maravilhoso saber que a cada dia nós estamos aprendendo algo novo a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Então isso tem que ficar bem suave, bem entendível, legível nos nossos ouvidos e na nossa mente. Então nós temos que cada dia estar apto a discernir o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Então hoje nós vemos aí uma confusão entre obras da carne, coisas que parecem ser fruto do Espírito, mas na verdade são obras da carne. E pessoas confundindo o fruto do Espírito com obras carnal e obras carnais com fruto do Espírito. Então, desde já quero estar te agradecendo. Muito obrigado por você estar conosco. A tua presença é importante. Então, você está cada dia convidado para estar nos acompanhando. Então, muito obrigado pela sua presença, pelos likes que vocês têm dado lá, por nos acompanhar desde do princípio, já estamos com um ano e pouquinho, um ano e um mês mais ou menos aqui nesse canal, fazendo a obra de Deus, porque aqui nada mais nada menos do que é fazer a vontade de Deus. Então muito obrigado pela sua presença, você que está desde o começo conosco. Então você é o privilegiado aqui, porque você está conosco, está nos acompanhando e nós somos gratos pela sua presença. Aos nossos amigos também, que tem aí nos acompanhado, então desde já muito obrigado. Mas sem mais delongas, sem perder mais tempo, porque eu acho que o importante aqui é as lições a qual você está ansioso aí para estar aprendendo, estar ouvindo, as nossas lições aqui, tanto aqueles que não conhecem a Jesus, porque você também é um dos nossos convidados, e aqueles também que já são cristãos, que já conhecem Jesus. Então é uma lição também de apoio, a qual a gente também estamos fazendo aqui para estar ajudando as nossas lições dos domingos aí, que os professores têm cada dia se aperfeiçoado, buscado, para poder estar ensinando aí. Então nessa lição, olha, antes de eu entrar aqui, continue conosco aí, tá? Dê o like lá no nosso canal, se inscreve também, no nosso canal, divulgue aí, fala para os seus amigos, olha, eu estou assistindo ali um programa ali no YouTube, e tem um rapaz ali, chamado Ricardo, uma bênção, aprendi a gostar das aulas. Então divulgue aí, escreve no nosso canal, deixe o seu comentário também, porque seu comentário também é importante. Então muito obrigado a vocês aí que têm feito desse canal essa bênção maravilhosa para a obra do Senhor. Então a lição de número 7 nós iremos estudar nessa semana. Lição de número 7, a qual nós vamos tratar a respeito de mais um dos frutos do Espírito e mais uma das obras carnais. Então vamos falar aqui da benignidade e da porfia, que é a benignidade, que é o ato de bondade. Não é somente ser bom, mas é o ato que vai além de ser bom, tá? Então é uma bondade que você pratica ela no dia a dia. Então não é somente ser bom, tá? Não é somente ser bonzinho. É praticar isso, praticar isso verdadeiramente, ser recíproco aí ao seu próximo. E a porfia, então nós vamos tratar da benignidade ou a bondade, e da porfia, que é discussões ou questionamentos. Então nós vamos tratar desses dois assuntos hoje. Então olha só, benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Texto áureo se encontra no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo, escrito ali aos Efésios, aos irmãos ali de Éfeso, a igreja ali que estava instalada em Éfeso ali,
Então, uma carta que Paulo direcionou ali aos irmãos de Éfeso, ele diz assim, o capítulo 4, verso de número 32, vai falar assim: antes, sede uns para com os outros benigno, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, olha só, antes, sede uns para com os outros benignos, ou bondosos, né? Ou algo a mais aí de ser bondoso, né? Praticar a reciprocidade, né? Que vai além, né? De ser apenas bom. Misericordioso, ter misericórdia, praticar a misericórdia, perdoando-vos uns aos outros, liberar o perdão, né? Que é algo que é difícil, é algo que para muitos chega até a ser impossível. Por quê? Porque a questão de liberar o perdão, ele é algo que não é simplesmente da boca para fora. O perdão, ele não é um simples pedido de perdão ou pedido de desculpa. Ele vai além de simplesmente abrir a boca e pedir uma desculpa ao próximo. Ele tem que sair verdadeiramente direto do coração, porque o perdão, ele faz com que a alma seja sarada. Então o perdão, ele sara a alma, né? Enquanto a raiva, o ódio, ele mata, né? Ele mata tanto o corpo como a alma. O perdão, ele é o remédio, ele é aí o afago verdadeiro para a alma. Então vamos aprender, eu também preciso aprender a liberar o perdão, porque perdoar aquele que nos ofende é difícil. É fácil você perdoar quando você ofendeu. Por quê? Porque automaticamente você diz: ele não vai ficar chateado. Eu fiz o mal para ele, mas acho que ele já esqueceu. Então, perdoar quando você faz algo ao seu próximo é fácil. Agora, o perdoar quando alguém faz para você, aí que é o problema. Aí que vem a dificuldade. Por quê? Porque ser ferido é diferente de ferir, né? Há uma lacuna muito grande entre o ferido, né, e aquele que fere. Então aquele que fere, ele é mais fácil perdoa do que até aquele que é ferido, porque é uma ferida que fica ali dentro do peito, e não é algo assim que você de uma hora para outra, né? Não é simplesmente de uma hora para outra que você vai perdoar. O perdão, ele é algo que ele é progressivo. Ele não é simplesmente eu te perdoo e pronto, não. O tempo vai te ajudar, o tempo vai fechando aquela ferida e o perdão, ele vai acontecendo. Então não é simplesmente um pedido de perdão. Porque se fosse simplesmente um pedido de perdão, seria muito fácil. Todo mundo perdoaria de uma hora para outra. Ninguém teria raiva, ninguém teria ódio de ninguém. Não seria esse caos a qual o mundo está hoje. Todo mundo amaria uns aos outros, assim como a palavra nos manda, que é um dos grandes mandamentos que Jesus nos deixa aí. Então, vamos aqui à verdade prática. A verdade prática nos diz assim. Você que está com a sua revista, né? Você que não está com a sua revista, acompanhe-nos nas Sagradas Escrituras, né? A verdade prática nos diz assim: a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. Por quê? Porque a benignidade faz com que você torne-se uma testemunha do amor de Deus. Porque automaticamente, aquele que é bondoso, aquele que tem o sentimento bom, ele sabe que a maior bondade, o ato de maior bondade já foi feito, já foi praticado. Porque olha só o que o apóstolo Paulo nos deixa escrito, né? Ele fala assim, que Deus, ele provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse foi a grande prova de amor que Jesus nos deu, ou que o Pai nos deu através do seu Filho. Então essa é a grande prova de amor, e nós
somos testemunhas disso. Por quê? Porque essa bondade, essa misericórdia, essa benignidade, esse amor, né, nos alcançou. Isso nos alcançou. E como nós somos agora novas criaturas, somos verdadeiramente agora transformado pelo Espírito Santo. Isso é se somos transformados pelo Espírito Santo. Então, automaticamente, o que precisa acontecer? Nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir a imagem do Filho de Deus em nós. Então, quando nós praticamos o ato da benignidade ou do amor, que é a caridade, a qual Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, onde nós vamos entrar aqui, esse ato, ele é uma prática corriqueira daquele que foi transformado pelo Espírito. Então, quando você foi ou é transformado pelo Espírito, isso se torna algo corriqueiro na sua vida. O perdão, o amor, o sentimento de reciprocidade, então ele se torna algo corriqueiro. Ainda que verdadeiramente somos machucados, muitas das vezes, mas ainda que ficamos chateados, mas porém não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Isso é o que? O sol se pôr sobre a sua ira é não deixar que isso se torne feridas incuráveis. Então vamos lá, continuando aqui. Tá muito bom, mas vamos dar continuidade aqui na nossa leitura bíblica em classe aqui. Eu achei esse assunto maravilhoso, porque ele é um assunto que não é simplesmente teoria. Não é simplesmente teoria, então nós temos que verdadeiramente aprender a praticar. Eu que vos falo também preciso aprender a praticar o ato da benignidade, da benevolência, do amor, do sentimento recíproco. Então isso precisa nascer em nós. Quando somos transformados, isso precisa estar em nossos corações, porque senão o Espírito Santo não está em nós. Amém? Então, continuando aqui, a nossa leitura bíblica em classe está em Colossenses capítulo 3, verso de número 12 a 17, que diz assim, ó. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, se você não tiver a revista, acompanhe na sua Bíblia aí. Verso 12 diz assim, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha só que coisa interessante. Paulo ele usa uma palavra no sentido de que aquilo que venha de dentro. Não que saia simplesmente de palavras, mas que nasça, que venha nascer de dentro de você. Porque quando se trata de entranha, é aquilo que é por dentro, é aquilo que está lá dentro, né? Então ele fala que a misericórdia ela tem que nascer das suas entranhas, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então você vai ver que é um conjunto. Isso é um conjunto, ele faz com que esse sentimento ele se torne esse conjunto: benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Verso 13 diz assim, ó: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então olha só, o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição é o amor. Então se você não ama, como você pode se intitular perfeito? Então olha só, um texto maravilhoso é que Jesus ele deixou bem claro. Ele fala: se você não ama o seu irmão a qual você vê, como você pode amar o Pai que você nunca viu? Então é algo maravilhoso para ser entendido. Então, quando nós verdadeiramente distribuímos esse amor, né, distribuímos esse amor a qual o próprio Deus colocou em nós, nós verdadeiramente estamos
praticando ou estamos amando a Deus, porque amar a Deus é amar ao próximo. Então esse é um dos grandes mandamentos. O amor ao próximo é o amor ao próprio Deus. Por quê? Porque foi Deus que nos criou. Então quando nós distribuímos esse amor que está em nós, nós estamos praticando aí o amor a Deus. Estamos retribuindo esse amor diretamente a Deus. Verso 15 diz assim, ó: e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus o Pai. Então olha só, tudo que nós fomos fazer, vamos fazer em nome de Jesus. Porque muitas das vezes nós queremos passar algo que vem de nós, para nós aparecermos, para nossa imagem, ou para nossa imagem está estampada em outdoor. Então tudo que nós fazemos para os nossos benefícios, isso não agrada a Deus, e muito menos ao Espírito Santo. Agora, quando nós fazemos isso para verdadeiramente mostrar o Senhor, aí você vai ver que o Espírito Santo, ele se agrada, e o Espírito Santo se agradando, o Filho também se agrada, e o Pai também se agrada. Então nós precisamos praticar as boas obras, precisamos praticar o amor. Vamos lá. A introdução daqui da lição, eu vou ser rápido aqui, vou fazer um comentário rápido para nós, não perder tempo e encerrar aqui, porque o assunto ele é bem fácil, ele é um assunto interessante e fácil de comentar. A introdução diz assim, ó: na lição de hoje estudaremos mais um aspecto do fruto do Espírito. A benignidade é mais um aspecto das obras, a benignidade e mais um aspecto das obras carnais, a porfia. Veremos que o crente cheio do Espírito tem um coração benigno e procura ter relacionamento saudável, evitando discussões, disputa, polêmicas. O conselho de Paulo a Timóteo foi para que ele fugisse das discussões, polêmicas e debates acerca da lei, pois tais discussões são inúteis e não acrescentam nada à fé dos irmãos. Está lá em Tito capítulo 3, verso de número 9. Se você for fazer uma análise do que Paulo estava tratando com Timóteo, você vai ver que ele fala a respeito da lei. Por quê? Você sabe que era um costume daquela época de vamos se dizer, os homens sábios, os escribas, fariseus, os mais intelectuais, tanto judeus, gregos, eles tinham esses debates, eles ajuntavam-se partidos, eles ajuntavam partidos. E ali embaixo de um todo ali, ou uma tenda a qual eles faziam, eles tinham debates ali a respeito da lei, tanto da lei escrita como da lei moral. Então você vê que eles debatiam, eles debatiam a respeito da lei. E Paulo, ele era um fariseu, e Paulo também ele já tinha participado de debates. Por quê? Porque Paulo, ele era ali um dos que estavam ali aos pés de Gamaliel, aprendia ali com um dos maiores sábios daquela época. Então você vai ver que Paulo, ele tinha costume de debater ali a respeito da lei de Moisés. Só que agora Paulo aconselha, Paulo saiu desse mundo. Paulo, ele tinha deixado esse mundo. Esse mundo dos intelectuais, dos debates, das discussões, das polêmicas entre os partidos ali naquela época. Agora,
né? Vem agora aqui Paulo aconselhando a Timóteo: olha, Timóteo, foge dessas discussões, foge desses debates. Por quê? Porque esses debates, eles não vão levar a nada. Eles não vão levar você ao conhecimento de Cristo. Por quê? Porque ali naquele lugar, eles estavam discutindo apenas a lei. Eles estavam discutindo preceitos, princípios das leis mosaicas, dos sacrifícios, né? De toda aquele costume ali que gerava ou que rodeava a comunidade judaica daquela época. Mas Paulo foi chamado a sair, a abandonar isso. Paulo, ele foi chamado a pregar, a levar o verdadeiro evangelho aos gentios. Então Paulo, olha, o que Jesus, o que o Cristo me chamou, não foi para ficar debatendo lei mosaica. Jesus me chamou para pregar a salvação aos gentios. Então, olha, Timóteo, deixa de lado esses debates, deixa de lado isso, e vamos lá pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva. Então, muitas das vezes, eu estou querendo chegar aonde com isso? Você vai compreender. Muitas das vezes tem-se feito ali dentro da igreja muitas discussões concernente a muitos detalhes que não vai chegar a nada, que não vai levar a nada, esquecendo-se que o verdadeiro evangelho é que leva à salvação. Esses debates que muitos estão debatendo, ou pregações que levam verdadeiramente a coisas que não salva, isso está tirando a simplicidade do evangelho. Mas Paulo, ele aconselha Timóteo, fica naquilo que você aprendeu. Fica no que você aprendeu. Pregue a palavra, insta a tempo ou fora de tempo, ensina, corrija, redargua, pregue com força, com sabedoria, com autoridade. É isso que a palavra nos ensina. A palavra nos manda fugir de detalhes que não salvam, de detalhes que não levam à salvação, mas ela manda com que nós verdadeiramente pregamos o evangelho que salva, o evangelho da cruz, que é o evangelho de Cristo. Continuando aqui, dando continuidade ao nosso falar a respeito, eu vou falar aqui a respeito da benignidade e depois já vou concluir aqui, né, com a porfia. Aqui, para nós encerrarmos aqui. Bondade, escudo contra a porfia. A benignidade é o ato de bondade que faz parte do caráter do ser humano. Então a bondade, a benignidade, ela é algo que faz parte do nosso caráter. Ou você tem o caráter bom, bondoso, recíproco, ou você tem um caráter mau. E aqueles que são bons, mas não servem a Deus? Tem muitas pessoas que infelizmente ainda não servem a Deus, mas são bons. São pessoas que verdadeiramente fazem a vontade de Deus só não servem a Deus, só não vai para a igreja, mas faz a vontade de Deus. Como? Visitando as pessoas enfermas, ajudando os necessitados. Só que só isso não salva. Só essa bondade não vai salvar. Mas nós precisamos ter não somente essa bondade de fazer ações sociais. Nós precisamos de ter a bondade de querer pregar esse evangelho que salva. Porque a maior bondade é você levar Jesus às pessoas. Esse é o verdadeiro bondoso, ou esse é a verdadeira pessoa que tem benignidade no seu coração. Bondade é o ato de fazer o bem. Olha só que coisa interessante. Enquanto a bondade é o ato de somente fazer o bem, né? Fazer o bem ao próximo, onde a pessoa... Vamos fazer aqui uma analogia. A bondade é o ato de você dar um pão àquele que tem fome. Isso significa bondade. Agora, o que é benignidade?
o que vem a ser, qual é a dissociação da benignidade da bondade? Então, enquanto a bondade é simplesmente o ato de você dar um pedaço de pão àquele que tem fome, já a benignidade é o ato de praticar o bem, mas não somente dar um pão ao faminto, mas também tratar da fome espiritual. Então você olhar para a televisão, você olhar para a televisão e ver as pessoas que estão lá na África sofrendo, passando por necessidades, essas necessidades básicas, fisiológicas básicas, e você mandar, você depositar ali numa conta a qual aparece, né? Colocam-se ali um número de uma conta, olha, deposita para você ajudar, se você quer ser um parceiro em missão, ajuda, se você quer ser um parceiro da obra, ajuda, manda aí o seu dinheirinho, aí você num ato de bondade vai lá e deposita, olha, ajuda o nosso programa, né? Ajuda o nosso programa a não sair do ar, e você no ato de bondade vai lá e deposita o valor. Será que é somente isso? Agora, o que é você ser benigno? É você, além de você ir lá e você olhar o que está acontecendo na África, você mandar um dinheirinho para ajudar as pessoas lá, é você ir lá, você se dispor em ir. Ah, mas é somente a África? Não. Muitas das vezes nós temos do nosso lado. Eu dei esse exemplo da África porque é um exemplo mais, uma hipérbole, né? Um exemplo mais exagerado. Então, o ato de você ir lá na África e lá pregar o Evangelho, isso é o ato de bondade. Mas o mais simples nós não fazemos. Que muitas das vezes do nosso lado está pessoas que necessitam da nossa benignidade, do nosso ato de reciprocidade, de fazer o bem, de levar uma palavra, e nós estamos sentados. Eu ouvi uma certa feita, isso me deixou um pouco chateado, né? Uma certa feita, um certo pastor pregando, e dentro da sua pregação, ou dentro do que ele estava falando, ele disse: estou sentindo falta de algumas pessoas no culto, mas vamos orar por elas. Agora eu pergunto, será que só isso basta? Será que só orar por ela basta? Será que nós estamos tratando? Será que nós estamos buscando? As nossas orações irão alcançar essas pessoas? Ou o que nós devemos fazer é além de orar por elas? Os nossos atos que vai mostrar que nós somos benignos também. Porque orar por elas é essencial. É necessário, mas o que vai mostrar que nós somos benignos, ou nós temos benignidade em nós, é o ato de nós irmos visitar essas pessoas. Então deixa de lado um pouquinho só a oração. Não passa aí 2 horas orando pela pessoa, não. Ora somente 1 hora e vai a outra hora buscar, vai lá visitar. Porque isso é ser benigno, isso é ser bondoso. Agora, falácia, meu amigo, falácia, meu irmão, isso não resolve. Isso não vai levar as pessoas a alcançar a salvação ou conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é você apresentar Jesus para ela. Saber o que a pessoa está passando é uma coisa, agora você ir lá passar junto com ela, sentir a dor que ela está sentindo é outra. Me faz lembrar um detalhe, Neemias capítulo 1. Neemias, ele estava em Suzã, na fortaleza do rei, e ele tinha conhecimento, porque o seu irmão Hanani trazia as notícias de Jerusalém para ele. E o que acontece? E ele sentia aquele sentimento de vontade de estar lá. Mas ele não só deixou que aquele sentimento viesse sumir de dentro dele. O que ele fez? Ele dobrou o seu joelho, orou como tem que fazer, né? É necessário fazer. Mas ele tomou-se a iniciativa de chegar diante do rei
e falar: olha, rei, me dá carta, me autoriza, porque eu preciso voltar para a terra dos meus pais, porque lá os meus irmãos estão sofrendo, os meus irmãos estão passando por necessidades e eu estou aqui comendo do bom e do melhor, dormindo bem, passando bem, os meus irmãos sofrendo. Isso é benignidade. Esse é o ato de ser benigno. Então, isso tem que estar em nós. Jesus nos mostra, olha só o que Jesus nos mostra. Jesus nos mostra esse detalhe quando chama seus discípulos para lhe ensinar sobre as bem-aventuranças. Quando Jesus desce ali do monte, depois da oração, depois que ele tinha separado, escolhido seus discípulos, Jesus sobe, ora, depois desce. Está lá em Lucas capítulo 6, verso de número 17 ao 32, você vai acompanhar aí. Jesus ele desce do monte, chega num lugar, ele chama os seus discípulos e ali estava uma grande multidão. Aí Jesus começa a pregar aquele sermão, aquelas bem-aventuranças ali. E Jesus começa a ensinar. E olha só, um dos detalhes que Jesus passa para eles. Jesus disse assim: como vós quereis que os homens vos façam, da mesma forma façai-vos também a eles. A benignidade é o ato de fazer ao seu próximo a mesma coisa que gostaria que ele lhe fizesse. Então, se você quer ser abençoado, se você quer que Deus te abençoe, por que você não abençoa o seu próximo? Então você gosta de ser paparicado, você gosta que as pessoas te sirvam. Por que que você também não se dispõe a servir os outros? Ser servido é maravilhoso. Outro detalhe que me chama a atenção, que o Espírito Santo me fez lembrar. Jesus estava ali junto com seus discípulos e chama Pedro. Pega Pedro sentadinho ali, ele pega uma bacia com água, pega uma toalha, coloca sobre o seu ombro e vai lavar o pé de Pedro. E Pedro: não, Senhor, não, mestre, jamais o Senhor vai fazer isso comigo. E Jesus falou: se você não permitir, você não vai ter parte comigo. Então olha só, o Mestre Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o escolhido, se dispondo a lavar os pés dos seus discípulos. O que você quer que as pessoas te façam, façai-vos também. É gostoso você ser servido. É gostoso que alguém te lave os seus pés. Agora, por que não fazer o mesmo? Por que não retribuir da mesma forma? Então é maravilhoso quando você tem diante de você pessoas te servindo. Agora, por que será que é tão difícil você reconhecer que errou, você reconhecer que você precisa, você se arrepender, você pedir perdão? É difícil, porque isso parece que vai fazer com que nós nos diminuímos. Então vamos lá. Continuando aqui para nós entrar na porfia e já encerrar. Aos nossos, ele lhe faça, mas isso inclui também aos nossos inimigos. Então não é somente, porque fazer para os amigos é fácil, recíproco aos amigos é muito fácil. Agora, quando se trata de fazer o bem aos inimigos, aí já é difícil, né? Pois nos faça o bem, é muito fácil, mas praticar a benignidade aos nossos inimigos é ainda muito mais difícil que parece, e muitos não fazem isso. Lucas capítulo 6, verso de número 32. Qual é a diferença? Agora é uma questão aqui bem interessante. Qual é a diferença da palavra amor e a caridade? Há uma grande lacuna entre o sentimento. Há uma grande lacuna entre o sentimento e a prática. Enquanto o amor é o sentimento que nós sentimos, já a caridade, né, aquilo que Paulo estava falando em Coríntios, a qual eu tinha dito, é o amor
em ação, mas ele vai muito mais além do que isso. Ele vai muito mais além. O amor em ação, aquilo que você faz, aquilo que você sente, aquilo que você faz, ele se torna a caridade. Só que vai muito mais além do que isso. A caridade não é você somente fazer o bem, ou você dar um pedaço de pão, ou você vender todos os seus bens, assim como Paulo disse. Ainda que eu vendesse todos os meus bens e distribuísse para os pobres, eu não alcançaria ainda a caridade. Mas a caridade é o quê? É você apresentar Jesus às pessoas, você levar ou você representar Jesus às pessoas, as pessoas olhar e ver Jesus em você. Então esse é o ato da caridade. Então vamos lá, para nós estarmos encerrando, né? Nós vamos falar a respeito da porfia. Olha só, a porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. Então olha só, inimizade e porfia. Embora essas duas palavras pareçam ter o mesmo significado, elas são distintas. Segundo o dicionário, inimizade é o ódio, indisposição e malquerência. Porfia significa contendas de palavras, discussões, disputas e polêmicas. Embora tenham significados distintos, elas são obras da carne, da velha natureza. Por isso devemos fugir de tais ações. Olha só que coisa interessante. A porfia, ela não é somente uma discussão ou um partidarismo. Nós vamos ver isso aqui no sentido original. No sentido original da frase, ela não é somente uma discussão de um partido que quer discutir alguma coisa. A porfia, ela vai além. Ela vai além de uma simples discussão, porque o termo ela dá o sentido de discussão, discórdia, desentendimento, né? Dissociação de pensamentos. Então tudo isso ele está englobado dentro da porfia. Só que a porfia ela é muito mais além do que isso. Ela é uma discussão, mas não para o bem ou não para chegar num acordo. Ela é uma discussão que faz com que se torne ali algo pior, ou para destruir, ou para acabar, ou para encerrar. Então você vai ver algumas, ele coloca aqui um exemplo aqui, né, dois exemplos, né, desculpe, ele coloca aqui dois exemplos. O primeiro exemplo ele coloca de Evodia e Sintique, né, que eram duas pessoas ali que eram servos ali, né, que eram discípulos ali do apóstolo Paulo, ou obreiros ali da obra, né, que ajudava, né, ali no ministério de Paulo, duas irmãs ali que trabalhavam ali juntamente no ministério com Paulo, e o exemplo de Miriam, que discordaram com Moisés a respeito de algo que ele fez. Então você vai ver que é algo que entra aí pelo sentido da inveja, né? Pelo sentido da inveja de destruir. Então a porfia não é somente uma discussão teológica, né? Uma discussão de política ou de lei ou de princípios, né, espirituais. Não, vai além disso. É uma discussão para acabar verdadeiramente com a sua fé ou com a sua crença em Cristo. Então isso é a porfia. Olha só, de certa forma é até fácil agir com bondade com aqueles que agem conosco dessa mesma forma, mas precisamos ser benignos com aqueles que nos odeiam e nos maltrata. Então aquele que quer entrar com a discussão ou com a discórdia para fazer com que haja uma briga ou uma discussão dentro da igreja ou até mesmo no ministério, eles não têm sentimentos, eles não têm bondade, eles já perderam isso. Eles já perderam
vamos se dizer, né, a sensibilidade da salvação. Então aqueles que estão tentando separar a pessoa não ministerialmente, não somente ministerialmente, mas tentando separar a pessoa da sua fé, ele verdadeiramente já perdeu toda a sua espiritualidade. Então vamos lá, aqui na nossa conclusão ele vai dizer assim: se realmente desejamos expressar um cristianismo vivo, autêntico, precisamos excluir do nosso meio as porfias. Olha, se nós quisermos servir a Deus de verdade, nós devemos deixar de lado muitas coisas que tem feito com que a igreja tenha sofrido. A igreja ela tem sofrido por causa de muitas coisas que têm acontecido. Acompanhamos aí na internet algumas coisas que têm acontecido, alguns maus exemplos de homens que deveriam ser exemplo. E tem levantado polêmicas, porfias, confusões. Muitos ministérios estão sendo rachados, estão sendo divididos por causa dessas coisas. Homens que pensam somente em si, que pensam somente no seu bel prazer, ou no seu financeiro, ou na lã das ovelhas a qual ele ali está no seu rebanho ali. Então você tem causado aí discussões porfias. Então não é somente aqueles que discutem, mas você também que causa. Porque você também tem sido mau exemplo e tem feito com que pessoas tenham pecado nessa pecado carnal aqui, ou nessa obra carnal. Porque aquilo que o homem ele vê, ele vai discutir, ou ele vai colocar em questão. Então, deixa de lado, seja exemplo dos infiéis, ser exemplo dos fiéis e ser exemplo dos infiéis. Porque muitas igrejas, muitos ministérios, infelizmente, estão dando brecha para a porfia. Estão dando lado para as discussões, para as dissensões e para as separações aí. Continuando aqui para nós terminarmos aqui. Pois são obras da carne e macumulam o corpo de Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que com sua benignidade atraía as pessoas para si, reconciliarem com Deus. Jesus manifestou sua benignidade curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo diabo e morrendo na cruz para nossas ofensas pelas nossas ofensas e também para nos dar a salvação. Então foi o que Jesus fez. Jesus deixou de lado tudo aquilo que foi oferecido a ele, Jesus colocou de lado e ele resolveu o nosso problema, que era estarmos afastados de Deus. Jesus nos ligou a Deus e hoje nós estamos religados novamente a Deus através de Cristo. Então desde já quero agradecer, continue conosco nos assistindo, continue nos acompanhando. Semana que vem estaremos aqui com mais uma aula, com mais aí alguns detalhes a respeito da lição. Então continue conosco, dê o like, nos assiste lá, inscreve no canal e desde já quero te agradecer. Vamos orar aqui para nós encerrarmos. Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos a tua graça. Fica conosco, Senhor, e nos dá vitória durante a semana aqui. Essas pessoas a qual irão assistir, Senhor, essa ministração possa ser abençoada, porque nós acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos que o Senhor ainda fala no nosso meio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.